em nome daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá. Com essas palavras, nós iniciamos as celebrações no período abençoado do Advento. Estamos celebrando o primeiro domingo no Advento. Convidamos o colega pastor Breno Tomé para estar conosco e nos dirigir a mensagem. E o colega Breno prontamente aceitou. Muito obrigado. Deus abençoe esse culto maravilhoso que a Congregação São Paulo, junto com todos aqueles que nos assistem, querem viver, compartilhar momentos maravilhosos de aprendizado e de preparação para o grande advento final do Senhor Jesus. Queremos iniciar o nosso culto cantando o primeiro hino. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Amém. Meus queridos irmãos, vamos nos dirigir a Deus, o nosso Pai, confessar a Ele os nossos pecados e pedir que, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoe. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Por causa desta confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e também ordenado, vos anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, te perdoo todos os pecados e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As palavras do introito, nós as encontramos no Salmo de número 25, a partir do primeiro versículo. Ó Senhor Deus, a ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão destruídos, derrotados, os que sem motivo se revoltam contra ti. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos, faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, e por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade. Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança e que obedecem aos seus mandamentos. Até aqui a leitura do introito. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento encontramos em Jeremias, capítulo 33, versículos 14 a 16. O Senhor disse ainda: está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá. Nesse dia e nesse tempo,
farei surgir um verdadeiro descendente de Davi, e ele fará nesta terra o que é direito e justo. Quando esse dia chegar, o povo de Judá será salvo, e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome: Senhor, nossa salvação. Até aqui o texto. A leitura do Novo Testamento, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 9 a 13. Assim escreve o apóstolo Paulo. E assim podemos dar graças a Deus por vocês. Agradecemos a alegria que temos diante do nosso Deus por causa de vocês. Dia e noite pedimos a Ele de todo o coração que nos deixe ir vê-los pessoalmente, para podermos completar o que ainda falta na fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Desse modo, Deus dará força ao coração de vocês, e vocês serão completamente dedicados a Ele, e estarão sem culpa na presença do nosso Deus e Pai, quando o nosso Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Até aqui a leitura da epístola. Já vem perto o Natal, canto verde pinhal, há sons festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas o amor do meigo infante Jesus. Trevas transformam-se em luz. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial. Eis que está perto o Natal. Já vem perto o Natal. Multidão celestial, eis que está perto o Natal. Fogo meu coração, ouve a doce canção da multidão celestial, eis que está perto o Natal. Eis que está perto o Natal. A leitura do Santo Evangelho nós encontramos no texto de Lucas,
capítulo 19, versículos 28 a 40. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante deles para Jerusalém. Quando iam chegando aos povoados de Betfagé e Betânia, que ficam perto do Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele. Eles foram e acharam tudo como Jesus tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os donos perguntaram: por que é que vocês estão desamarrando o animal? Eles responderam: o mestre precisa dele. Então eles levaram o jumentinho para Jesus. Puseram as suas capas sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Conforme ele ia passando, o povo estendia suas capas no caminho. Quando Jesus chegou perto de Jerusalém, na descida do Monte das Oliveiras, uma grande multidão de seguidores ia com ele. E eles, cheios de alegria, começaram a louvar a Deus em voz alta por tudo que tinham visto. Eles diziam: que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. Aí alguns fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: mestre, mande que os seus seguidores calem a boca. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que, se eles se calarem, as pedras gritarão. Até aqui o texto do Evangelho. Nas palavras do Credo Apostólico, a confissão da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ó povo redimido, ó filha de Sião, eis vem o teu ungido, o autor da redenção.
coração, com graça e amor genuíno no triste coração. Com ramos de palmeiras ao seu encontro vai, em vozes altaneiras ao Filho de Deus Pai, entoa alegremente: bendito o Rei que vem, graciosa humildemente a ti, Jerusalém. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Graça e paz, irmãos, lhes sejam multiplicados da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Desejo-lhes um novo ano da Igreja abençoada. No primeiro domingo do ano da Igreja, é importante considerar que, felizmente, ele não coincide com os festejos e a correria do Ano Novo Civil. E segundo, que o Advento é mais do que uma simples preparação para o Natal. Os textos das leituras deste dia querem guiar nossa mente, nosso coração e nossa fé aos objetivos do Senhor manifestados no passado, no presente e no futuro. Pelo profeta, o Senhor prometeu no passado que está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa, e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi. O povo será salvo e viverá em segurança. O Salmo lembra que o cristão pede hoje e sempre: Senhor, ensina-me os teus caminhos e a viver de acordo com a tua verdade. Eu sempre confio em ti. Versículos 4 e 5. Paulo diz que, por vontade do Senhor, deseja em breve ir a Tessalônica completar o que ainda falta na fé que eles têm, e que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que eles têm uns com os outros, e que dê força ao coração deles para estarem sem culpa na presença de Deus e Pai quando o Senhor Jesus vier com todos os que são dele. Amém. Versículos 10, 12 e 13. Pela fé, e tendo em mente e coração os objetivos e ações de Deus, nosso Pai, reflitamos então no significado do texto do Evangelho para este dia, Lucas 19, versículos 28 a 40. Diante deste texto, parece natural a pergunta: por que escolher a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, um fato acontecido no domingo de Ramos, o início da Semana Santa? Por que esse texto está no primeiro domingo do Advento? A resposta é simples. Cada ano da Igreja, em sua primeira parte, narra a história da ação de Deus em Cristo e toda essa história da salvação. O início é o tempo do Advento, isto é, aquele tempo em que se estava à espera da vinda de Cristo. E daí segue, como se fosse uma música que vai num crescendo, do anúncio ao cumprimento da sua vinda, que se dá no Natal.
O finale, o grande finale, acontece na entrada em Jerusalém. Ali acontece a conclusão da obra de Cristo, na Semana Santa. Vemos como Deus resgatou dos pecados e da morte os seus filhos através da morte e sacrifício, e especialmente pela ressurreição de seu Filho. Assim, conforme a promessa do passado, Jesus veio. E conforme ele diz em sua palavra, no presente ele continua e vem. Vem a todo mundo, pelo Evangelho, nos sacramentos, na comunhão de sua Santa Igreja, que vive em amor, como diz Tessalonicenses. Afinal, no futuro, que pode ser breve, virá em muito maior triunfo do que naquele dia de Ramos. Virá acompanhado de seus santos anjos e cantarão: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. E a estes anjos se juntam os redimidos, ressuscitados e glorificados, que também cantam: Amém. Ao nosso Deus pertence para todos sempre o louvor, a glória e a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. Apocalipse 7:12. Se costuma dizer que a coisa mais certa neste mundo é a morte. Não, não é. A coisa mais certa é a prometida vinda final de Jesus. Pode acontecer antes da minha morte. Assim ficam claras a importância da entrada triunfal em Jerusalém. Primeiro, por ser citada nos 4 evangelhos, mas especialmente por ser a antecipação do que acontecerá no fim dos tempos e na eternidade, a plenitude do reino de Deus. Um outro motivo é que aqui está manifesta a realeza de Jesus. O fato de que ele é efetivamente o prometido rei, o rei dos reis, o filho de Davi, o Messias, o servo escolhido, o Filho de Deus, e também porque sofreu, morreu e ressuscitou, o Filho do Homem. Ele vem para, na e pela fé, conduzir este povo de Deus em confiança e obediência a Ele. Portanto, o primeiro domingo do ano eclesiástico, neste tempo de Advento, mostra e revela que Jesus é o Rei em quem cremos e a quem queremos seguir e obedecer e confiar sempre. Uma pergunta importante: por que agora Jesus quer ser recebido como Rei? Lembro que antes o povo queria proclamá-lo um rei seu. Imagino assim, mais ou menos, como hoje as pessoas fazem ídolos, deuses, que atendam aos seus desejos humanos. E Jesus prontamente recusou. Diz João no capítulo 6, versículo 15, após multiplicar os pães e peixes, Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. E então voltou sozinho para o monte. A Escritura é que dá a resposta. Primeiro, ela afirma que Jesus é o Rei escolhido por vontade do Pai, não humana, nem dele. E segundo, porque este fato foi profetizado antecipadamente em pelo menos 500 anos. Está escrito: povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei humilde, montado num jumento. Zacarias 9:9. Este
era o momento e o modo certo de ele revelar-se como rei. O rei. Cabe a pergunta: vocês entendem e creem na graça e grandeza deste acontecimento? Espero que sim, pois naquela ocasião, quando o fato aconteceu, os discípulos não entenderam. Nessa ação de Deus em Cristo, se revela e fica evidente que Jesus é o Filho de Deus, o Rei Salvador, Messias prometido ao seu povo. E até nos detalhes da busca pelo jumentinho, antecipados estão a sabedoria, o conhecimento de Jesus. Olha o que ele diz aos seus discípulos. Isto eu quero destacar. Jesus dá a eles a resposta que devem dar aos donos do animal. Simplesmente, o Senhor precisa dele. Poderia ser traduzida também, o Senhor precisa dele. Acho que a gente devia se perguntar, pelo menos de vez em quando, nós agiríamos com a mesma confiança e obediência daqueles 2 discípulos? Hoje somos convidados e desafiados em situações que requerem a participação de irmãs e irmãos da congregação para atividades que devem ser realizadas como parte do reino de Deus. Somos nós levados a cooperar porque confiamos que o Senhor precisa de mim? O jumento não é um personagem secundário na vida de Jesus. Jesus ainda estava no ventre de Maria, sua mãe, prestes a nascer, quando com quase toda certeza foi neste animal que ele foi levado com a sua mãe para Belém. Depois que nasceu, também para ir ao templo e ser apresentado a Deus com 40 dias, assim ele deve ter se dirigido a Jerusalém. E não por último, quando fugiram para o Egito, ou de lá retornaram para Nazaré, como diz Mateus 2, ele estava montado nesse animal. Sem esquecer que o burro é um exemplo de serviço e humildade. É animal de carga, só serve de montaria para os pobres. Assim é símbolo da pobreza e humildade com que sempre se revestiu a vida e o ministério de Jesus. Lutero dizia: cada pessoa nesse mundo ou serve de montaria para Jesus ou ao diabo. O diabo nos tem quando nascemos pela cola da natureza pecaminosa. Mas no chamado do batismo, Jesus assegura a você e a mim: o Senhor precisa de mim. Segue o texto dizendo que Jesus montou no jumentinho na descida do Monte das Oliveiras, e uma grande multidão ia com ele. Eram os peregrinos que vinham a Jerusalém, israelitas que moravam na Galileia, em outras regiões vizinhas da Palestina e até de muitos países bem distantes. Esses todos acampavam fora da cidade. Os relatos, todos eles destacam que estes seguidores, cheios de alegria, em voz alta, começaram a louvar a Deus. Sim, eles diziam: queira Deus abençoar o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus. É como Lucas resume no versículo 38. Mas vamos unir as palavras dos evangelhos, os 4, e para termos o canto mais completo. Hosana, isto é, salva, ajuda, ó Deus. Hosana, ó Filho de Davi.
Que Deus abençoe o Rei que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel, o reino de Davi, o reino que está vindo. Paz no céu e glória a Deus. Estas palavras são tomadas do Salmo 118, versículo 26. Este é um dos salmos indicados dentro da liturgia já do Antigo Testamento como canto de entrada dos peregrinos romeiros que vinham a Jerusalém, em especial na festa da Páscoa. Mas eles também, essas palavras, se aproximam do canto dos anjos no Natal. Lá Lucas diz: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Lucas 2,14. Alfred Edersheim, um cristão de origem judaica, comenta sobre o acontecimento da entrada o seguinte: devido ao costume de cantar estas palavras a cada ano, para muitos daqueles peregrinos, tudo não passou de a repetição de um ritual. Mas, diz ele, certamente para os que criam em Jesus como o Rei Salvador, foi o momento de darem testemunho de que, neste dia, agora, Deus dava cumprimento à sua promessa. E este é o agir de Deus. Ele salva pela fé. E para gerar e manter a fé em Cristo, Deus faz promessas a respeito de Cristo e de sua obra salvadora. Ao cumprir cada uma destas promessas, inclusive a última que ainda esperamos, Deus mostra a sua fidelidade. Este termo vem do latim para a palavra fé, fides, e também a sua confiabilidade. Faz bem confiar em Deus. Assim, Deus fortalece e confirma a fé que nos está dando. Cabe então perguntar: o que significa para mim celebrar mais uma vez o Advento? É, como diz Edersheim, uma mera repetição, um ritual, um costume? Ou recebo em fé sincera as promessas que Deus cumpriu, esperando pelas que ainda estão para acontecer? Sim, Deus as cumpriu em Jesus. Por isso creio e confio na sua palavra como Filho de Deus e meu Salvador. É assim? Sou grato ao Pai e o louvo pela graciosa oportunidade de poder me juntar ao povo de Deus, que no passado, no presente e na eternidade louva o Rei da Glória e da Graça. No entanto, destoa, desafina redondamente da verdade do canto o pedido feito pelos fariseus que estão no meio da multidão. Pois eles pedem a Jesus que mande os seus seguidores se calarem. Para eles é ofensa a Deus, é blasfêmia atribuir a Jesus as palavras do Salmo. Mas os objetivos e os propósitos do Senhor Deus são tão firmes e tão verdadeiros que Jesus tem de dizer a eles: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. E de fato, não mais do que 40 anos depois, elas gritaram, quando os muros e os edifícios do templo foram completamente arrasados. Mas nós cristãos, meus irmãos, a partir de mais este Advento,
queremos cantar e sempre de novo repetir: Hosana, salva, ajuda, ó Deus. Hosana, salva, ajuda, ó Filho de Davi. Que Deus abençoe o Rei que vem, em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel, o reino de Davi, o reino que está vindo. Paz no céu e glória a Deus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e o consolo do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. E mais uma vez, feliz e abençoado Ano da Igreja. Jesus do paraíso visível voltará e no último juízo os homens julgará. No derradeiro advento seus servos vêm buscar, que em grande encantamento nos céus o vão louvar. Queremos conversar com Deus em oração. Queremos agradecer a Deus pelos aniversariantes, por todos aqueles que celebram datas especiais. Queremos pedir que Deus também abençoe este novo ano dentro do calendário da Igreja Cristã, este novo ciclo, que a sua palavra continue chegando aos nossos lares. Queremos pedir que Deus abençoe os enfermos, aqueles que estão lutando por sua saúde, aqueles que aguardam cirurgia, aqueles que se recuperam de cirurgias. Lembramos aqui Dona Marlene da Silva, que teve um AVC. Lembramos a Dona Fabiana, esposa do Fernando, amigo aqui da igreja. Dona Irene Veiga. Também lembramos a Ivone Jung Feliciani, Juliana Maia, Cirlei Guel, Zeli Bezerra, José Francisco da Silva, os pequenos Luiz Felipe Bittencourt Rodrigues e Débora Schenkel, que lutam contra a leucemia. Rosi Vickbold, que está na casa de passagem, em tratamento, é de Pelotas. Queremos agradecer a Deus pela recuperação do pequeno Pedro Miguel Prestes Trindade, que esteve na casa de passagem, a família esteve ali. Esse pequeno de 4 anos passou por cirurgia no coração, teve alta nesta semana e já está em Santa Bárbara do Sul. Queremos pedir pelo Arthur Guel, pelo César Guedes, pelo Otávio Mendorfer Martins, pela Dona Lourdes Toniolo, pela Dona Olga Bergman. E todos aqueles que estão enfermos, colocamos agora em oração diante de Deus. Conversamos com Deus em oração. Senhor Deus, graças te damos por este novo ano dentro do calendário da Igreja Cristã, este tempo de advento. Obrigado, Senhor, por podermos ser preparados pela Tua Palavra para lembrarmos e recordarmos a primeira vinda de Jesus ao mundo, o primeiro Natal. Obrigado e lembra-nos, Senhor, que tudo isso aconteceu por nossa causa. Cristo deixou o céu e se fez um de nós, por amor a nós, para tomar o nosso lugar, para carregar os pecados de todos sobre si na cruz do Calvário e conquistar o perdão e a vida eterna. Obrigado por esse sublime presente que Tu nos deste, que foi o Teu Filho. Abençoa a Tua igreja espalhada pelo mundo, abençoa esta congregação que se prepara para celebrar o seu centenário em 2022. Querido Deus, guarda e protege a todos os aniversariantes e aqueles que celebram datas especiais. Obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre estes e continue-os protegendo e abençoando a cada um. Bondoso e eterno Deus,
Rogamos que guardes também os enfermos que aqui foram lembrados e todos aqueles que colocamos agora diante de Ti. Pedimos que Tu possas, de forma direta ou através da medicina e da ciência, restabelecer a saúde de cada um. Mas principalmente que saibam que Tu estás ao lado deles e que nada lhes faltará e Tu guiarás tudo para o bem. Guarda a nossa pátria, os nossos estados, as nossas cidades. Abençoa aqueles que nos governam para que governem para o bem de todos. Proteja-nos de todos os males e também pedimos a Tua proteção contra a Covid. Faça com que a vacina continue chegando a todas aquelas pessoas que necessitam. E que cada um de nós, de forma responsável, possamos proteger não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha Deus misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Já vem perto o Natal. O tempo do Advento é o tempo em que Deus vem em Sua palavra nos preparar para celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal, que é a chegada de Deus ao mundo. Deus abençoe esse tempo de Advento, que Deus possa preparar os nossos corações, possa nos lembrar do Seu amor incondicional por cada um de nós. Obrigado, Pastor Breno, por estar conosco. Deus abençoe o Senhor, o seu ministério, a sua família. É uma alegria tê-lo junto conosco sempre. Fiquem todos bem, Deus os abençoe nesta nova semana. Um abraço carinhoso de todos os pastores. Amém. Mesmo cheio